Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Além do Véu, vai nos conduzir a uma profunda reflexão a respeito da decisão que Deus tomou em resgatar a humanidade que estava perdida e por isso enviou seu único filho para que fosse morto em nosso lugar. Entenderemos a exclamação de João Batista que, ao avistar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem ainda vai nos esclarecer o porquê de podermos afirmar que hoje nós podemos entrar diretamente na presença de Deus sem que haja necessidade da presença de um sumo sacerdote. O texto bíblico base para esta mensagem se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nos versículos 50 e 51. O texto bíblico diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O texto que acabamos de ler faz referência ao véu do santuário que se rasgou de alto a baixo imediatamente após a morte de Jesus na cruz, quando ele, em alta voz, exclamou: Está consumado. Esse véu era uma grossa cortina de 18 metros de altura e de 9 metros de largura que separava as duas partes principais do templo dos judeus. O templo naquela época era composto por três partes: o átrio, que era o local onde o povo se reunia, o santo lugar, que era o local onde os sacerdotes entravam diariamente, e o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer o sangue de um animal sacrificado para o perdão de seus próprios pecados e também para o perdão dos pecados do povo. Esse sacrifício anual era oferecido no 10º dia do mês sétimo de cada ano. Esse dia era chamado de o dia da expiação. 2 bodes eram escolhidos para o ritual. O primeiro era sacrificado e o seu sangue era aspergido dentro do Santo dos Santos, sobre o altar, para o perdão dos pecados. O sumo sacerdote impunha a mão sobre a cabeça do segundo bode e confessava os pecados do povo com as mãos sobre ela. A imposição das mãos do sumo sacerdote sobre a cabeça do bode simbolizava a transferência do pecado, ou seja, a culpa do pecado que estava sobre o povo era transferida para o bode. É desse bode que veio o termo bode expiatório, ou seja, alguém que leva a culpa por um ato que não cometeu. Após a imposição de mãos pelo sumo sacerdote, esse bode expiatório era conduzido ao deserto, e lá ele era solto e ficava vagueando, andando sem destino, até morrer de sede e de fome. Quando ele morria, os pecados do povo que estavam sobre ele eram perdoados. O Santo dos Santos representava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, após passar por um ritual de purificação e vestir as vestes sagradas, poderia entrar além do véu no Santo dos Santos. No livro de Levíticos, no capítulo 16, nós vemos que a ordem de Deus era que o sumo sacerdote se banhasse e depois vestisse as vestes sagradas. Somente após essa preparação é que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos para oferecer o sangue do sacrifício. Ele tinha que se banhar e depois vestir as vestes sagradas. E essa prática perdurou até os tempos de Jesus. No tempo de Jesus, o templo em Jerusalém também tinha o véu. No tempo de Jesus ainda persistia a separação entre Deus e os homens. O véu separava a presença de Deus do homem, e somente pelo sumo sacerdote o povo tinha acesso à presença de Deus uma vez por ano, por ocasião do dia da expiação. É importante nós termos em mente que essa era uma prática comum em Israel nos tempos de Jesus, porque os animais ainda eram sacrificados para que o povo pudesse ter perdão de seus pecados. E foi essa prática que João Batista tinha em mente quando ele, ao avistar Jesus que vinha em sua direção para ser batizado no Rio Jordão, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João Batista estava mostrando ao povo a missão que Jesus teria que cumprir para tirar o pecado do mundo. O Antigo Testamento nos ensina que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Por isso, aqueles animais eram sacrificados todos os anos e seu sangue era aspergido sobre o altar quando Jesus estava sentado à mesa junto com os discípulos. Por ocasião da ceia, ele disse que o seu sangue seria derramado para a remissão dos pecados. Jesus já estava anunciando aos seus discípulos que ele teria que derramar o seu próprio sangue para que os pecados da humanidade fossem perdoados. Assim como aquele bode expiatório foi um sacrifício vivo, carregando o pecado do povo e indo em direção ao deserto para morrer de fome e de sede, quando ele morresse, o pecado do povo seria perdoado. Assim também Jesus foi o sacrifício vivo que caminhou em direção ao monte do Calvário para ser sacrificado pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Aquele bode expiatório do Antigo Testamento era um animal inocente. Todos os anos um bode tinha que ser sacrificado para o perdão dos pecados do povo. Esse bode expiatório representava Jesus Cristo, que sendo inocente morreria por nós na cruz do Calvário. Ele carregaria a nossa culpa e por nós morreria, assim como o bode expiatório levava a culpa do povo e era conduzido ao deserto para morrer. Só que havia uma diferença entre eles. Os sacrifícios tinham que ser repetidos todos os anos, porque os sacrifícios oferecidos a Deus eram imperfeitos. Os sacrifícios oferecidos pelas mortes dos bodes eram sacrifícios imperfeitos e por isso deveriam ser repetidos todos os anos. Isso mostra que o homem não tem condições de oferecer sacrifícios perfeitos. Por isso o homem não poderia redimir a si mesmo de sua culpa. O homem não poderia redimir-se da culpa do seu pecado por meio de suas obras, por meio de algo que ele mesmo fizesse, por meio de seus próprios esforços. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não somos salvos pelas nossas obras, por aquilo que fazemos, mas somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Os sacrifícios eram imperfeitos e a antiga aliança tinha que ser renovada todos os anos, repetindo os sacrifícios. Mas agora não seria mais assim. Jesus morreu de uma vez por todas porque ele foi o sacrifício perfeito e eficaz e valeria para sempre. O sacrifício de Jesus foi vicário e expiatório. Foi vicário porque Jesus morreu em nosso lugar, ou seja, Jesus morreu uma morte substitutiva, e foi expiatório porque um preço teve que ser pago, e o preço pago foi a sua morte na cruz do Calvário, derramando seu sangue para o perdão de nossos pecados. Jesus pagou o preço da morte em nosso lugar. Os animais sacrificados faziam parte da antiga aliança. A antiga aliança era uma tipologia da nova aliança, ou seja, representava a superior aliança que Deus faria com os homens, uma nova e eterna aliança que agora seria feita não mediante o derramamento do sangue de bodes e carneiros, mas mediante o derramamento do sangue de Jesus Cristo, um cordeiro sem defeito e sem mácula, como disse o apóstolo Pedro. Lembremo-nos do que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como vimos no início da mensagem, quando Jesus disse está consumado, ele queria dizer que estava consumado o plano da salvação de Deus para a humanidade. E expirando, entregou ao Pai seu Espírito. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e assim em Jesus nós teríamos agora o livre acesso à presença de Deus. Não precisaríamos mais do sumo sacerdote para entrarmos na presença de Deus, porque agora nós teríamos liberdade de acesso à sua presença. Interessante nós observarmos que o véu se rasgou de alto a baixo, representando assim que partiu de Deus a iniciativa para que pudéssemos ter acesso à sua presença pelo sangue de seu Filho. Deus mesmo veio em nosso resgate na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, para que pudesse restaurar a sua comunhão com a humanidade.
O apóstolo Paulo nos ensinou que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo e que agora nós teríamos paz com Deus por meio de Jesus. Somente em Jesus nós temos paz com Deus, porque somente em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. É importante nós entendermos que Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que foi o sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados, foi também o sumo sacerdote que ofereceu o seu próprio sangue como sacrifício. Veja que o escritor da Epístola aos Hebreus nos ensina no capítulo 9, nos versículos 11 a 13. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Dessa forma, Jesus foi o sumo sacerdote que se ofereceu e intercedeu pela humanidade e pagou o preço da salvação mediante o derramamento do seu sangue. O escritor aos Hebreus também nos diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nesse versículo, o escritor se refere ao véu como o próprio corpo de Cristo, pois foi com a sua morte na cruz do Calvário que agora ele propiciou aos homens o livre acesso à presença de Deus. Ter os corpos lavados com água pura nos remete ao ritual que o sumo sacerdote fazia, pois antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se banhar e cingir-se com as vestes sagradas. Dessa forma, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, porque esse sangue nos purifica de todo pecado e nos habilita a ter acesso à presença de Deus. Quando Jesus disse à mulher samaritana que Deus estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, Jesus estava nos ensinando que todos nós devemos ser adoradores. E hoje, para sermos verdadeiros adoradores, não necessitamos estar em um monte ou em uma cidade, como disse Jesus, mas sim entrar além do véu, no Santo dos Santos, com intrepidez, pelo sangue do Cordeiro, e rendermos a Deus a nossa mais sincera adoração. Hoje temos livre acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, reconhecendo que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, você deve se decidir hoje. Compreenda que antes aqueles animais morriam para que o povo tivesse o perdão de seus pecados, mas agora Jesus morreu para que nós pudéssemos ter perdão e para sempre pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Se você ainda não se decidiu em relação à pessoa de Jesus Cristo, recebendo-o como seu Salvador, faça isso hoje. Entenda que somente pelo sangue de Jesus Cristo você terá o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e assim estaremos livres de toda mácula, de toda mancha, estaremos livres de toda acusação, não haverá mais culpa sobre nós, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma acusação contra a sua vida prevalecerá, pois o próprio Deus te justificará. Você será justificado pelo sangue de Jesus e terá o perdão de seus pecados. Nenhuma condenação haverá sobre você, e você poderá entrar na presença de Deus, além do véu, no Santo dos Santos, por meio de Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus hoje. Tenha livre acesso à presença de Deus, receba o perdão de seus pecados e também tenha certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Ele disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.